Olá pessoal, sou o professor Renato Martins de Biologia. Vim fazer um convite a você que se sente amedrontado pelo conteúdo de bioenergética, bioquímica do metabolismo, metabolismo energético, enfim, não importa o nome. O que importa é que se você se sente ameaçado por esse tipo de conteúdo, não se sentirá mais. Vem comigo aprender de uma forma diferente de onde vem o ATP. Vamos lá! Então Galera, o primeiro passo para saber de onde vem o ATP é o que é o ATP. Então, para início de conversa, vamos entender o que seria essa molécula maravilhosa que a gente está vendo aqui. Vamos lá. Primeiramente, o ATP é considerado um nucleotídeo. O que é um nucleotídeo, Renato? É todo composto que apresenta uma base nitrogenada ligada a uma pentose, que é um carboidrato com 5 carbonos, e no mínimo, um grupo fosfato. Por que eu falei no mínimo? Porque podem existir mais de um grupo fosfato. Então vamos ver como é que se organiza essa estrutura nucleotídica que é o ATP. Primeiramente, vamos dar nomes aqui às estruturas que compõem o ATP. Vamos lá. Primeiramente, essa base nitrogenada, essa estrutura de cor vermelha aqui, altamente nitrogenada, que a gente vê, é uma base chamada adenina. Então temos aqui uma base nitrogenada conhecida como adenina. A adenina, ela se trata de uma base púrica. Por quê? Porque ela apresenta 2 anéis em sua estrutura química. Se ela tivesse somente um anel, ela seria uma base pirimídica, Mas nós temos também uma aulinha fantástica de código genético para você assistir posteriormente e entender essa diferença entre essas diferenças básicas entre as bases nitrogenadas. Vamos lá. Além da adenina, nós temos também uma pentose, que é um carboidrato monossacarídeo com 5 carbonos em sua estrutura química. Vamos ver aqui como se organiza essa estrutura. Então, esse carboidrato, ele é chamado de ribose. Então, nós temos aqui uma pentose do tipo ribose. Ela apresenta exatamente 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, certo? E aqui o 5º carbono. É daí que vem aquela historinha dos 5 linhas, 3 linhas que a gente aprende lá nos ácidos nucleicos. Isso deriva da posição das ligações entre fosfatos, pentoses, fosfatos que estão ligados à pentose. Na verdade, o fosfato ele se liga à pentose do seu próprio nucleotídeo e também do nucleotídeo da mesma fileira, do nucleotídeo vizinho. Mas isso é outro assunto. Vamos lá, focar no ATP. Pessoal, se nós pensarmos da seguinte maneira, eu não vou adicionar nenhum fosfato, tudo bem, você não tem um ATP, não tem um nucleotídeo, mas você tem uma estrutura chamada nucleosídeo. Então, por exemplo, se eu unir a adenina, a base nitrogenada, a uma ribose, a uma pentose, eu tenho um nucleosídeo. Nesse caso, juntando a adenina mais ribose, o que temos aqui? Temos um nucleosídeo chamado adenosina, certo? Que é uma estrutura química que também tem lá suas funções. A adenosina, vale salientar, não se trata de um nucleotídeo, mas na verdade é um nucleosídeo, beleza? A adenosina se trata de nucleosídeo. Inclusive, é uma das substâncias que nos deixam cansados. Alguns dos nossos neurônios têm receptores para a adenosina e quando essa moléculazinha ela se encaixa nos nossos receptores neurais, a atividade neural vai diminuindo, isso nos torna, isso vai nos deixando cansados aos poucos. É evidente que a cafeína é uma substância que pode mimetizar, pode imitar a estrutura química da adenosina e colar, acoplar-se ao mesmo receptor de adenosina nos neurônios. Então aqui a gente tem um nucleosídeo. Para termos um nucleotídeo, temos que ter aí, no mínimo, um grupo fosfato. Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um fosfato à molécula da adenosina. Então vamos pegar esse fosfato aqui e vamos encaixá-lo aqui. Pessoal, só um detalhe, quando a gente encaixa um fosfato a essa ribose, ocorrerá uma ligação química aqui, muito interessante, é importante a gente lembrar disso, que é uma ligação química do tipo éster. Então aqui nós temos uma ligação éster, que não é lá, digamos, uma ligação tão forte, não é lá uma ligação química tão forte, mas a gente tem aí uma ligação éster que acontece entre o fosfato, o primeiro fosfato e a molécula da pentose, certo? Uma ligação éster. Bom, então a partir do momento que você adiciona o primeiro fosfato, você já tem um nucleotídeo. Esse nucleotídeo vai se chamar adenosina. Vamos colocar aqui, adenosina
monofosfato, ok? Adenosina monofosfato, conhecido também como AMP. Essa substância ela é de grande importância também como sinalizador, né, como segundo mensageiro. Essa substância ela se forma dentro da célula de forma cíclica, tanto é que é conhecido como AMP cíclico, principalmente, né, participando de diferentes tipos de ativação hormonal, beleza? Vamos lá, então temos aí o primeiro nucleotídeo, mas eu quero saber o que é o ATP. Vamos lá. Se eu adicionar o segundo fosfato, eu vou realizar aqui uma ligação diferente. Né? Essa ligação que está representada por uma pequena ondulação, geralmente na bioquímica, né, você representa ligações com alto conteúdo energético por meio de uma ondulação pequena. Né? Então temos aqui uma ligação que será chamada, né, será conhecida como ligação anidrido. Né? Ligação anidrido. Então a ligação anidrido é essa ligação entre dois fosfatos, por exemplo, que a gente observa aqui. Diante da inserção do segundo fosfato na estrutura da molécula, nós temos aqui uma molécula, né, chamada de adenosina difosfato. Né? Adenosina difosfato. Alguns chamam adenosina bisfosfato, não tem problema. Né? O importante é entender o que é a estrutura. Né? A adenosina difosfato também se trata de um nucleotídeo e, nesse caso, né, podemos utilizar também para representar a sigla ADP, né? Adenosina difosfato. Renato, essa substância tem alguma importância para a célula? Com certeza. O ADP, a adenosina difosfato, é um dos principais sinalizadores de atividade mitocondrial. Por exemplo, a mitocôndria ela tem uma proteína que une, né, unifica lá as duas membranas, né, a membrana interna e a membrana externa. Essa membrana, essa proteína, ela atravessa, ela transpassa a estrutura das duas membranas e ela é conhecida pelo nome de trocador, pelo nome simples de trocador. Por quê? Porque à medida que a mitocôndria ela sofre o estímulo da entrada de uma molécula de ADP, ela envia novamente, ela envia de volta ao citosol uma molécula de ATP. Então, meio que o estímulo para a mitocôndria produzir mais ATP é a presença de ADP que adentra a matriz mitocondrial. Então, o ADP é uma molécula muito importante como sinalizador mitocondrial. É tanto que às vezes as pessoas perguntam, Renato, mas se eu já tenho uma ligação com muita energia armazenada aqui no ADP, por que eu tenho que adicionar um terceiro fosfato à estrutura, né, para formar outra ligação com alto conteúdo energético? Porque, na verdade, a função do ADP ela não é somente energética. Se eu quebrar essa ligação aqui, de fato, eu tenho liberação de energia. No entanto, o ADP ele atua também como sinalizador de atividade mitocondrial. Então, vamos lá. Terceiro, né, se a gente adicionar aqui o terceiro fosfato, nós temos aqui a formação de uma segunda ligação anidrido, né, uma segunda ligação anidrido. E essa segunda ligação anidrido, né, mantida aí entre o terceiro e o segundo fosfato, vai finalizar, vai culminar com a formação do ATP. E o que é o ATP, Renato? É a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Né? Temos aqui a moeda energética da célula, né? Muitas vezes chamada de moeda energética, bateria recarregável, digamos assim. Por que uma bateria recarregável? Porque o ATP ele pode ser tanto sintetizado, né, como hidrolisado. Nós temos a síntese e também a hidrólise do ATP. Então essa molécula aqui extremamente importante, nós vamos descobrir como ela se forma a partir de agora, certo? O nucleotídeo ATP, vamos desvendar como ele é produzido dentro da célula de uma forma diferente. Né? Não vamos começar pela etapa da glicólise, depois ciclo de Krebs, depois fosforilação oxidativa. Vamos fazer diferente. A gente vai mostrar primeiro como surge o ATP, aos poucos para explicar os demais processos que culminam com a sua formação. Então vamos lá entender de onde vem o ATP. Vamos lá. Então, galera, respondendo a nossa pergunta, né, de onde vem o ATP, né, vamos lá. Vamos tentar entender como o ATP ele é formado. Primeiramente, a gente deve lembrar que na maioria dos seres vivos, principalmente nos eucariotos, a produção do ATP ocorre principalmente, em se tratando do processo de respiração celular aeróbica, ele ocorre principalmente no interior de uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria ela tem três partes básicas. Né? Ela tem uma matriz mitocondrial
E o que seria essa matriz? Seria a região interna da mitocôndria, beleza? Tem a membrana interna mitocondrial, ou membrana mitocondrial interna, que é cheia de dobrinhas, né, cheia de invaginações, né? A gente colocou somente duas aqui para aproveitar melhor o espaço, né? Mas em outro momento eu vou mostrar a vocês a estrutura da mitocôndria bem especificada. Tem também a membrana externa, né, a membrana mitocondrial externa, a qual é lisa, né, diferente dessa interna que é invaginada. E tem também um espaço entre essas duas membranas, que é o espaço intermembranas ou espaço entre as membranas. Então, todas essas estruturas são de grande importância para a obtenção de energia para a célula, né? Todas elas participam, membrana externa, membrana interna, espaço intermembranas e também matriz mitocondrial. Sendo que a membrana interna ela é um tanto especial, por quê? Porque ela apresenta ancorada em sua estrutura, nessa membrana interna, vários transportadores importantes que nós discutiremos daqui a pouco. Mas antes, como eu falei, você vai aprender de onde vem o ATP de uma forma como você nunca viu, sem seguir aquela sequência, né, tradicional de glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. A gente vai focar no processo, no ATP, e voltar a fita, digamos assim, né, retornar do início do substrato que lhe deu origem. Então vamos lá. Primeiramente, né, aqui nós temos o ATP. O ATP é um nucleotídeo, conforme vimos, e esse nucleotídeo ele é formado pela fosforilação de um outro nucleotídeo, que é o ADP. O ADP é um nucleotídeo, ele será fosforilado pelo fosfato inorgânico, né, PI, e vai gerar o ATP. Mas como é que isso acontece? Bom, primeiramente, para que ocorra a produção de ATP dentro da mitocôndria, é necessário que exista um complexo proteico, né? E esse complexo proteico ele recebe o nome de ATP sintetase. Vou colocar aqui, ó, ATP sintetase, né? Ou simplesmente sintetase do ATP. Então, ATP sintetase. Esse complexo aqui, repare que ele se localiza ancorado na membrana interna da mitocôndria. E uma vez que ele está ancorado, ele não está ancorado por completo. Na verdade, existem duas subunidades, né? A gente tem uma subunidade aqui, essa primeira, que é a subunidade FO, certo? FO. Por que FO, Renato? Eu pensei que era F0. Não, é FO. Porque essa substância que compõe essa estrutura desse complexo proteico, ela é sensível a um composto chamado oligomicina. Por isso que é FO. E ela se encontra, no caso, ancorada na face interna da membrana mitocondrial interna. Voltando-se para o lado da matriz mitocondrial, ou seja, para a região interna da mitocôndria, nós temos uma outra subunidade, que é a subunidade F1, né? Subunidade F1. E essa subunidade F1, né, aqui está ela, voltada para a região interna, ou seja, para a matriz mitocondrial. Subunidade F0 da ATP sintetase, ou sintase, como queiram chamar, e aqui a subunidade F1. Essa subunidade F1, repare, ela parece um rotor que gira em um eixo fixo, que seria basicamente a subunidade FO, né, que ela fica fixa, né, presa na membrana mitocondrial interna. Então vamos lá, como é que eu vou promover essa fosforilação? O que vai causar, uma das causas da fosforilação do ADP é justamente a diferença de concentração na matriz e no espaço intermembranas do íon H+, um íon muito importante nesse mecanismo aqui. Então vamos lá, a gente vai ter aqui uma diferença de concentração, temos aqui colchetes, né, indicando aí um símbolo muito importante, né, indicando a concentração. Nesse caso, concentração de quê, Renato? Concentração de íons H+. Então vejamos, vamos analisar a concentração do íon H+, dentro, né, ou seja, na matriz mitocondrial e no espaço intermembranas, certo? Antes de explicar como isso acontece, eu vou mostrar a vocês o seguinte, né? Vamos partir de uma premissa que a concentração de H+, no espaço intermembranas, ela se encontra maior que a concentração de H+, certo? Na matriz mitocondrial. Repetindo, a concentração de H+ no espaço intermembranas, ela se encontra maior do que a concentração de H+ na matriz mitocondrial. Isso vai provocar o quê?
Quando eu tenho diferença de concentração de um determinado soluto em dois meios, né, eu tenho a indução de um processo chamado diálise, né? Diálise, nesse caso a gente chama também de fusão. Só que nesse caso, difusão por quê? A partícula do soluto ela vai se difundir de um meio para o outro. Como é soluto, a gente chama de diálise. Se fosse solvente, seria osmose, né? Como a gente sabe. Só que nesse caso, né, só para constar, na osmose, o solvente, a partícula de solvente se desloca de um meio menos concentrado, ela se difunde de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Aqui é soluto, trata-se de um íon H+. Ele vai se difundir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Mas, Renato, existe um detalhe importante aí. A membrana mitocondrial, ela também é lipoproteica, assim como as outras membranas celulares. E tem uma informação que você, aluno, precisa saber. Você, aluno que estuda de forma aprofundada, precisa saber. A quantidade de fosfolipídios nas membranas celulares, seja nas organelas, seja na estrutura da própria membrana plasmática, é tamanha que as membranas celulares apresentam uma alta resistência elétrica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que compostos químicos que sejam dotados de carga elétrica, eles têm dificuldade de atravessar a membrana sozinhos. Então eles precisam de um empurrãozinho, da ajuda de alguém, principalmente se for uma partícula pequena como um átomo de hidrogênio na forma iônica, né, o H+. Então o H+, como nós sabemos, as membranas celulares são impermeáveis a compostos dotados de carga elétrica. Então, se as membranas celulares são impermeáveis a compostos dotados de carga elétrica, o que temos que fazer? Temos que ajudar esse íon H+ a atravessar essa membrana, porque é ele quem vai ajudar na fosforilação do ATP para produzir o ATP. Como assim, Renato? Bom, percebam, a ATP sintetase é um complexo proteico incrível. Ela tem uma estrutura na própria subunidade FO que ela funciona como uma espécie de poro. Como ela funciona como uma espécie de poro, ela tem ela permite o influxo, a entrada, a passagem de íons, já que os íons não conseguem passar sozinhos por uma membrana celular, né? No caso, uma membrana mitocondrial, uma membrana lipoproteica. Então, o que vai acontecer? Os íons H+, eles vão se difundir do espaço intermembranas, onde eles se encontram mais concentrados, para a matriz mitocondrial, onde eles se encontram menos concentrados, através do poro da própria ATP sintetase. Então, quando ocorre esse movimento, o que acontece? Esse movimento ele vai gerar uma força, a entrada de prótons na matriz mitocondrial vai gerar uma força que recebe o nome de força próton. Por que próton? Porque ela está sendo provocada pelo H+, né? O hidrogênio com o próton. Próton motriz. Por que motriz? Porque tem a ver com motricidade, né? Ou seja, movimento. E onde está, Renato, esse movimento, né? Pessoal, quando esses íons H+ passam pelo polo da ATP sintetase, eles provocam um giro, né? Um giro da própria estrutura da subunidade F1. Ela gira e quando ela gira, ela provoca a fosforilação do ADP, gerando finalmente o ATP. Então, o ATP é gerado pela fosforilação do ADP, provocada pelo giro da subunidade F1, né? Através de uma força protomotriz que é gerada justamente pela entrada de prótons. Percebam aqui que eu coloquei de forma proposital 4 íons H+, né? Um grande pesquisador chamado Peter Mitchell, em sua hipótese quimiosmótica, ele fala exatamente que pode acontecer, e ele faz os cálculos, né, que atestam isso, de a cada 4 íons H+ que entram na matriz, gera-se a força protomotriz para gerar uma molécula de ATP. Repito, a cada 4 íons H+ que entram na matriz geram a força protomotriz e aí você tem a produção de uma molécula de ATP. Só que, como eu disse, vamos trabalhar com mecanismos de perguntas e respostas, né? E agora, qual seria a próxima pergunta? O que provoca a variação de concentração de íons H+ dentro e fora da matriz mitocondrial, né, no espaço intermembrana e na matriz? O que provoca essa diferença de concentração? Né? Nós vamos descobrir o que provoca, o que faz com que esses íons H+ se concentrem no espaço intermembranas. Vamos descobrir isso agora, porque isso tem um papel muito importante na produção do ATP. Então já vimos
o final, né? O produto final, como ele se forma. Agora a gente vai voltar para o início para entender como chegamos até aqui, chegamos até o ATP, beleza? Vamos lá, vamos descobrir. Então, se o ATP ele é formado dessa maneira, por fosforilação do ADP, né, graças à entrada, ao influxo dos íons H+, do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial, né, então de onde vem esse H+? Esse H+, ele vem exatamente do interior da mitocôndria, ele estava aqui presente na matriz, então os íons H+, eles se encontram aqui na matriz mitocondrial. Mas, Renato, se esses íons H+ se encontram na matriz mitocondrial, o que os leva a migrar para o espaço intermembranas? Bom, primeiramente, o que os leva a migrar, eles não atravessam sozinho. Repito aquela informaçãozinha, inclusive eu gostaria que vocês anotassem isso. As membranas celulares são impermeáveis a compostos dotados de carga elétrica. Repito, as membranas celulares são impermeáveis a compostos dotados de carga elétrica. Nessa situação, o que vai acontecer? O H+, ele só consegue entrar, no caso da matriz, por meio do polo, do próprio complexo da ATP sintetase. E como é que ele pode passar da matriz para o espaço intermembranas? Seria alguma proteína com polo? Na verdade, não. Pessoal, nós temos vários complexos transportadores na membrana mitocondrial interna, certo? Só que 4 deles merecem nossa atenção, né? Esses 4 complexos transportadores, complexo transportador 1, 2, 3, 4, certo? São complexos transportadores muito importantes nesse mecanismo de obtenção de ATP, certo? Renato, quais são os nomes deles? Bom, para o Enem, galera, não precisa você ficar decorando, memorizando o nome desses complexos não, certo? Mas se você é aquele aluno que gosta de se aprofundar, se quer saber, não tem problema. Vamos lá. O primeiro complexo, esse aqui, o complexo 1, é o complexo NADH ubiquinona. Para quem não sabe o que é ubiquinona, para quem não lembra, na verdade, né, a coenzima Q. Então esse complexo 1 é o NADH ubiquinona óxido redutase, né? O complexo 2 é o complexo conhecido como succinato desidrogenase, né? O complexo 3 é o complexo do citocromo BC1. Por que ele é chamado BC1 se aqui eu só tenho o citocromo C? É porque o citocromo B ele está inserido na parte interna do restante do complexo proteico, né? Aí aqui o complexo 4 é o complexo da citocromo oxidase, né? Então temos esses 4 complexos importantíssimos aí nesse mecanismo. Pessoal, muitas dessas proteínas, por exemplo, esse complexo 2, esse laranjinha aqui, ele merece uma atenção especial. Por quê? Porque de todos esses complexos, ele é o único complexo que não tem a função dupla. Renato, que função dupla seria essa? Bom, esses complexos, eles são todos transportadores de elétrons. Então essa é a sua primeira função, transportar elétrons. Qual é a segunda função? Já que alguns deles, a maioria tem função dupla. Bombear hidrogênios, bombear íons H+, da matriz ao espaço intermembranas. Olha aí, eu não tenho polo, mas eu tenho o quê? Eu tenho proteínas, complexos que conseguem, além de transferir e transportarem elétrons, também bombeiam H+. O único que não é capaz de promover esse bombeamento de H+, é o complexo 2, certo? E a gente vai ver o quão especial é esse complexo daqui a pouco. Então, assim, nós temos, né, os íons H+, aqui na matriz mitocondrial. Como é que eles vão passar para o espaço intermembranas? Bom, para passarem ao espaço intermembranas, nós temos que ter um processo oxidativo. Ah, Renato, é aí que entra o oxigênio? Ainda não, certo? O oxigênio participa desse processo, mas agora não. Vamos primeiro prestar atenção na primeira oxidação, né? Pessoal, existem 2 complexos importantes. Deixa eu só apagar esses íons H+ aqui, certo? Deixa eu colocá-los aqui na parte mais de baixo, né? Para a gente entender o processo, né? Existe muito H+, de fato, aqui na matriz, certo? E aí, vamos lá. Existem duas coenzimas importantes, uma delas derivada da vitamina B3, nicotinamida, né? Que no caso é o NAD, e a outra é derivada da vitamina B2, riboflavina, que no caso é o FAD, né? Essas 2 coenzimas desidrogenase, de enzimas desidrogenase, elas são produzidas no decorrer do processo, né, da produção do ATP, processo de obtenção de ATP, de energia,
Só que no caso, esses dois eles são gerados no ciclo de Krebs, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que o ciclo de Krebs ele ocorre antes desse processo que eu estou explicando. Né? Como eu estou retornando, né, da produção do ATP até o início, até chegarmos ao substrato, é prudente que a gente veja primeiro esse processo aqui. Né? Então, o NADH e o FADH2 eles são produzidos no ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs. E aí eu vou colocar eles aqui para vocês para ficar mais fácil. Né? Então vamos colocar aqui, ó, NAD. No caso, o NAD, vou colocá-lo aqui na forma reduzida, né? Essa coenzima na forma reduzida, ela vem na forma assim, ó, NADH mais H+, certo? NADH mais H+. E no caso do FAD, ele vem na forma de FADH2, certo? Eu gostaria que de forma bem tranquila, bem paciente, nós, né, simplesmente focássemos agora em NAD. Né? Esqueçamos por um breve instante o FADH2, vamos dar especial atenção ao NADH mais H+, beleza? Pessoal, o que acontece com esse NADH mais H+? Observem, ele vai ser oxidado. Quando ele é oxidado, ele libera o quê? A nicotinamida adenina de nucleotídeo, ou seja, o NAD, né, na forma oxidada, que é o NAD+, está aqui, ó, forma oxidada, forma reduzida. Está com hidrogêniozinho, está na forma reduzida. Perdeu o hidrogênio, está na forma oxidada. E aí, ó, ele vai liberar 2H+, e uma estrutura muito importante, que é o elétron. Né? O elétron. Então, nesse caso, eu tenho liberação de elétron. Pessoal, na química, né, o elétron recebe esse nome muito bonito, né, o nome da partícula, elétron. Mas aqui, quando a gente envolve processos metabólicos, né, que ocorrem em seres vivos, é importante a gente lembrar que o elétron ele tem uma terminologia também muito interessante, né, que é basicamente o quê? Eu diria que é o nome de batismo dele. Né? O elétron ele passará a se chamar potencial redutor. Vou até colocar esse termo aí para nós. Né? Potencial redutor. A palavra potencial vem da palavra poder. Né? Redutor é aquilo que reduz. Então isso significa dizer que se o elétron ele é o potencial redutor, significa dizer que ele tem o poder de reduzir compostos químicos. Então, ó, olha aqui, a gente tem uma reação de oxidação, oxidamos o NADH, né? Está aqui na forma oxidada, e essa oxidação liberou o elétron. Para onde vai esse elétron? Certo? Para onde vai? Ah, Renato, quando o NADH ele libera esses 2H+, esses 2H+, vão ao espaço intermembranas? Não necessariamente, mas podem ir. Né? Inclusive, muitos deles participam de reações importantes no próprio complexo 1, mas não significa dizer que, obrigatoriamente, esses H+, que a gente encontra aqui no espaço intermembranas, eles vieram diretamente da oxidação do NADH. Não necessariamente, até porque tem muito H+, aqui na matriz mitocondrial, beleza? Vamos lá. O que vai acontecer com esse elétron aqui, com esse potencial redutor? Pessoal, chegou um momento muito importante. O que gera o ATP é, de fato, a coisa mais simples que há no átomo, que é uma partícula, né, de massa dita, né, desprezível na maioria das vezes, que é o próprio elétron. Mas é muito importante o elétron nesse processo, porque é graças a esse elétron que eu vou ter o bombeamento dos íons H+, para o espaço intermembranas. Vejam bem, esses íons H+, eles só chegam aqui ao espaço intermembranas graças a esse elétron. O que vai acontecer? Esse elétron aqui, que eu vou representar por esse pontinho vermelho, certo? Esse elétron, resultante da oxidação do NADH, ele vai simplesmente, ó, ele vai ao complexo 1, certo? O elétron vai ao complexo 1. O complexo 1 está tranquilo, só que quando ele recebe o elétron, lembrando que o elétron é o quê? É um potencial redutor. Se o elétron ele chega ao complexo 1, ele acaba de promover o quê? A redução do complexo 1. O complexo 1, quando se reduz, né, ao se reduzir o complexo transportador 1, né, NADH, ubiquinona, óxido redutase, o que esse complexo 1 faz? Ele imediatamente transporta, ele transfere íons H+ para o espaço intermembranas. Então, ó, o complexo 1 foi reduzido, imediatamente ele faz o quê? Joga, né, bombeia 4 íons H+, esse número, né, essa quantidade aí foi determinada, estimada pelo Peter Mitchell, né, que foi o cara que
publicou o trabalho sobre essa hipótese aqui da fosforilação oxidativa, que é conhecida como hipótese quimiosmótica, né? Variação de concentração de íons, né? Variação de pH também interfere nesse mecanismo. Então, nesse caso, 4 íons H+, vamos colocar aqui, foram bombeados pelo complexo 1. 4 íons H+. Né? E o que aconteceu com esse elétron? Esse elétron ele vai ser imediatamente transportado, certo? Ele vai ser imediatamente transportado para a coenzima Q, que está acoplada ao próprio complexo 1, certo? A coenzima Q, gente, é um tipo de lipídio, né? É um composto muito importante, né? Um lipídio muito importante, é um terpeno, né? E aí ele simplesmente atua como na transferência de elétrons. Então aqui está o elétron na coenzima Q. Aí pela lógica, muito aluno pensa assim, Renato, então quer dizer agora que do complexo 1 vai ao complexo 2. Não. A coenzima Q, esse elétron que reduziu o complexo 1, ele vai agora reduzir quem? O complexo 3. Então ele pula imediatamente para o complexo 3, que é o complexo, né, do citocromo BC1, que é o complexo 3. Quando esse elétron ele reduz aqui o complexo 3, imediatamente esse complexo 3 ele bombeia também íons H+. Então a gente vai ter agora bombeamento de íon H+. Agora repare, só ocorre o bombeamento depois que o complexo ele está o quê? Reduzido pelo elétron. Por isso que eu digo e repito, o elétron ele é o potencial redutor, ele tem o poder de reduzir compostos, né? Então, complexo 3 acaba bombeando mais 4 íons H+. E esse elétron, Renato, vai aonde agora? Bom, o elétron, saindo aqui do complexo 3, né, ele migra, né? Esse elétron vai agora ao complexo 4, e esse complexo 4 é o complexo da citocromo oxidase, né? Uma vez reduzido o complexo 4, ele vai bombear, né, vai jogar para o espaço intermembranas mais 4H+. Quer dizer, 4 no cálculo antigo, mas o Peter Mitchell, né, antes dele falecer, ele refez o cálculo e ele previu que esse complexo 4 ele bombeia, em verdade, 2H+. 2H+. Né? Então existe essa variação aí. É por isso que a gente vai encontrar nos livros, né, de biologia variação no cálculo, né, na produção de ATP. Alguns livros baseados em cálculos mais antigos dizem que uma glicose produz 36 a 38 ATP, outros dizem 30 a 32. Quem está certo? O mais atualizado é isso aqui, ó. Ou seja, essa variação de valores depende exatamente desse complexo 4 aqui, que ao invés de bombear 4H+, bombeia 2. Mas isso a gente vai ver posteriormente quando a gente for calcular o saldo. Isso mais adiante, vai ter uma aulinha só para saldo. Tenham calma. Então vamos lá, gente. Eu estou explicando agora como é que ocorreu a fosforilação do ADP, como a força protomotriz é gerada. Logicamente é gerada pela entrada dos íons H+, e aí surgiu a pergunta, né, como esse H+, ele chega ao espaço intermembranas? Muito bem, ele chega através de bombeamento, e esse bombeamento é feito por quem? Por complexos transportadores de elétrons que têm função dupla. Ou seja, qual seria essa função dupla? Transferir elétrons, transportar elétrons, essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo aí, e também bombear íons H+. E à medida que eu vou bombeando o íon H+, olha que maravilha, gente. Qual é o resultado prático disso aqui? Se eu vou bombeando íons H+, eu vou tendo um aumento da concentração de H+, no espaço intermembranas, quando eu comparo com a concentração do mesmo íon na matriz mitocondrial, né? Então, repare essa diferença, o quão ela é importante para promover o quê? Uma variação nesse gradiente, uma variação na concentração do íon H+, dentro e fora da mitocôndria, ou seja, no espaço intermembranas, quando eu falei dentro e fora da mitocôndria, eu quis me referir a matriz mitocondrial e espaço intermembranas. Sem contar que no momento que eu tenho íons H+, né, partículas de carga positiva, né, transitando aqui no espaço intermembranas, elas interagem com quem? Com os elétrons que estão em fluxo. Né? Então eu formo aí o chamado gradiente eletroquímico. Né? Sem contar, gente, que vocês talvez devam estar se perguntando, certo, Renato? Beleza, mas qual seria o último composto a absorver esse elétron? É o complexo 4? Não. Pessoal, o último composto químico a absorver esse elétron, já que estamos tratando, né, de respiração celular aeróbica, é esse aqui, ó, o gás oxigênio. Então, se a gente pegar, por exemplo, ó, gás oxigênio, gás O2, né, mais íons H+, o que vai acontecer?
a gente vai ter aqui esses compostos reagindo, né, essas substâncias reagindo, para produzir uma molécula de água. E se você lembrar direitinho da equação da respiração aeróbica, né, a água é um dos produtos da respiração celular aeróbica, beleza? E aí quem recebe, né, quem recebe esse elétron é justamente, é justamente o gás oxigênio, né? O gás oxigênio ele acaba recebendo esse elétron. Por isso que na respiração celular aeróbica, o oxigênio é considerado o aceptor final de hidrogênios e elétrons, né? Principalmente de elétrons, beleza? Então é dessa forma que ocorre o aumento da concentração de H+, no espaço intermembranas, beleza? Renato, mas você pediu para a gente esquecer temporariamente o FADH2. Pois bem, então vamos explicar. Vocês percebem que os elétrons provenientes da oxidação do NADH, esse elétron ele reduz o que? Ele reduz complexo transportador 1, complexo 3, 4 e é absorvido pelo oxigênio. Então ele reduz 3 complexos transportadores. Só que os elétrons oriundos da oxidação do FADH2, eles vão oxidar reduzir alguns compostos, perdão, falei oxidar, quis dizer reduzir, mas não o complexo 1. Os elétrons do FADH2, eles não reduzem o complexo 1. E isso a gente vai ver agora. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos aí. Vamos lá. Bom, pessoal, então, qual é o saldo disso aí, né? Qual é o saldo, digamos assim, em ATP? Né? A oxidação, vamos lá, né? A oxidação de um NADH, o elétron resultante da oxidação de um NADH permite, né, esse elétronzinho resultante da oxidação de um NADH, ele reduziu 3 complexos transportadores, o complexo 1, né, que bombeou 4H+, o complexo 3, que também bombeou 4H+, e o complexo 4, que bombeou 2H+, de acordo com o cálculo atual. Se fosse cálculo antigo, eu teria aqui um 4, né? 4, 4 e 4. Partindo-se da premissa que a cada 4 íons H+, que retornam à matriz por meio do complexo da ATP sintetase, a cada 4 íons H+, que retornam à matriz, eu vou ter a produção de 1 ATP. Então, por essa lógica, 4H+ retornando 1 ATP, mais 4H+ retornando segunda molécula de ATP. Se fosse no cálculo antigo, se o complexo transportador 4, né, ele bombeasse 4H+, né, aí esses 4H+ estariam retornando e eu teria a terceira molécula de ATP. Então eu teria um resultado aqui de 3 ATP por cada NADH, pela oxidação de cada NADH. Só que de acordo com o cálculo atual, o complexo transportador 4, ele bombeia somente 2H+. Então, se pela lógica, vamos utilizar a lógica, se 4H+ retornando à matriz geram 1 ATP, então metade disso aqui, 2H+ retornando, vai gerar o quê? Meio ATP, 0,5 ATP. Então, é justamente por isso que no cálculo atual, o elétron resultante da oxidação de um NADH resulta em 2,5 ATP. Já no cálculo antigo, considerando que o complexo transportador 4 bombeia 4H+, eu teria aí cada NADH oxidado gerando 3 ATP. Então isso aqui seria cálculo antigo, né? Cálculo antigo, e aqui cálculo atual. Se quiser fazer um print disso aqui, ó, a hora é agora, beleza? Vou me afastar aqui, vou afastar, você simplesmente tira um print dessa parte aí, para lembrar dessa diferença, né, de valores em termos de ATP. Mas eu havia pedido para vocês, né, para simplesmente esquecerem temporariamente, momentaneamente, o FADH2. Mas agora é hora de lembrar dele, né? Vamos lá falar um pouquinho a respeito do FADH2. Vamos lá, deixa eu colocá-lo aqui. Vou ficar aqui na frente do que eu vou escrever, mas daqui a pouco eu volto, certo? Só um instantinho. Então vamos lá. Assim como o NADH2, o NADH mais H+, é produzido no ciclo de Krebs, né? O FADH2 também é produzido no ciclo de Krebs, né? Lá na reação
na qual ocorre a oxidação do ácido succínico em ácido fumárico, né? Succinato em fumarato. E aí, esse FADH2, né, ele também vai ser oxidado. Ele está aqui na forma reduzida, está com os hidrogênios. Nesse caso aí, essa coenzima ela mantém os dois átomos de hidrogênio em sua molécula, agregados na molécula. Não é FADH mais H+, como NADH mais H+. Aqui é FADH2 mesmo. E aí eu tenho o quê? Oxidação do FADH2, gerando FAD na forma oxidada, né? Vou liberar também os íons H+, e obviamente que eu vou liberar também o quê? O elétron. Qual é o nomezinho do elétron? Vamos relembrar. Potencial redutor, ou seja, essa partícula aqui ela tem o poder de reduzir compostos. E aí, gente, veja que interessante. No momento que ocorre a formação do FADH2 lá no ciclo de Krebs, na reação de conversão, né, do succinato em fumarato, né, para gerar o FADH2, então quando eu tenho a reação do ciclo de Krebs de conversão do succinato em fumarato, é uma reação de oxidação, né? Eu oxido o ácido succínico e gero o ácido fumárico. Eu formo o FADH2 e ao oxidar esse FADH2 eu libero o elétron. Esse elétron do FADH2 ele não reduz o primeiro complexo transportador. Então, pela lógica, a gente não vai colocar na conta aqui aqueles 4H+, que são bombeados pelo primeiro complexo transportador. Já perdemos aí pelo menos 4H+ nesse processo, né? Então, se eu tenho 4H+ a menos, né, sem voltar aqui pela ATP sintetase, eu vou ter 1 ATP a menos, porque a cada 4H+ que retorna eu gero 1 ATP. Então, por isso, né, justamente por isso que o FADH2 ele gera menos ATP do que o NADH, certo? Então, vamos lá. Esse elétron aqui, ó, da mesma forma que a gente fez lá com o NADH, vamos fazer aqui com o FADH2, o elétron do FADH2. O primeiro complexo que ele vai reduzir é o complexo 2 e não o complexo 1. Então, ó, reduzir o complexo 2, só tem um detalhe, o complexo 2 ele não tem aquela função dupla de transportar elétrons e também bombear H+, ele só transporta elétrons. Então, nesse caso, o complexo 2, ao ser reduzido pelo elétron resultante da oxidação do FADH2, esse elétron ele passa, né, esse complexo 2, ele transfere o elétron para quem? Para a própria coenzima Q. Para a coenzima Q. Essa coenzima Q, diante, né, assim que ela recebe esse elétron, o que ela faz? Ela transfere o elétron agora para o complexo 3. Né? O complexo 3 que é o complexo da NADH-ubiquinona oxorredutase, né? Succinato desidrogenase, aqui é o citocromo BC1, né? O complexo do citocromo BC1. Então a coenzima Q ela transfere, ó, o elétron para o complexo 3. Aí sim, gente, esse complexo 3 ele tem a capacidade de bombear H+, e é justamente isso que acontece agora. Eu vou ter o bombeamento aqui de 4H+, assim que o complexo 3 ele acaba sendo reduzido pelo elétron. Deixa eu colocar aqui, ó, para ficar bem claro, para vocês entenderem, certo? Eu sei que isso aqui é de alta complexidade, justamente por isso que eu estou trabalhando paulatinamente, explicando o processo de trás para frente para você aprender com detalhes. Essa aula é uma aula longa, né? Eu não me preocupo com isso. Não vou dar uma aula de respiração celular, de metabolismo em 15 minutos, em 10 minutos, não. Essa aula é uma aula longa, mas ela é uma aula completíssima, né, para você realmente entender, se aprofundar nesse conteúdo. E eu estou trabalhando uma abordagem diferente. A gente está começando de onde vem o ATP e voltando ao início do processo, né? Então, nesse caso, né, temos aqui os 4H+, o elétron ele vai ser agora transportado do complexo 3 ao complexo 4, e ao chegar ao complexo 4, né, esse elétron, o que vai acontecer com ele? Ele vai simplesmente promover novamente o bombeamento, né? Quando ele reduz o complexo 4, ele gera o bombeamento de H+. O elétron chegou do complexo 3, ó, partiu do complexo 3, reduziu agora o complexo 4, teremos aí, ó, bombeamento de íons H+. Temos aí 4 íons H+, 4 íons H+, né? Ou, nesse caso, se considerarmos o cálculo antigo,
complexo 4 bombearia 4 íons H+, mas a gente sabe que de acordo com o cálculo atual, esse complexo bombeia somente 2H+. Como é que fica o saldo, né? Então a gente vai fazer esse saldo daqui a pouco, só um instantinho. Pessoal, esse elétron que chegou aqui no complexo 4, reduzindo-o, né, ele vai ser capturado agora por quem? Esse elétron vai ser capturado pelo gás oxigênio. Então, ó, de novo, o gás oxigênio, que é considerado o aceptor final de hidrogênios e elétrons, ele recebe esses elétrons formando água, produzindo água aqui, que é um dos produtos da respiração aeróbica. Então, é um processo muito parecido com o que aconteceu lá na oxidação do NADH. Então, recapitulando, como esse ATP aqui é produzido? Ele é produzido por meio da fosforilação do ADP, certo? Essa fosforilação do ADP só ocorre por causa da força protomotriz. Quem gera essa força? Os prótons que entram na matriz mitocondrial por meio do polo da ATP sintetase, gerando uma força que gira a subunidade F1 em torno do seu próprio eixo, promovendo a força protomotriz, gerando a fosforilação. Esses H+ aqui se concentram aqui no espaço intermembranas, por quê? Porque eles são bombeados nesse mecanismo da cadeia respiratória. Lembrando que o processo geral é chamado de fosforilação oxidativa, mas essa parte aqui é a cadeia transportadora de elétrons, né, que também culmina com o bombeamento de íons H+, que se concentram no espaço intermembranas, e por uma diferença de concentração, a tendência natural é que esses íons H+, eles transpassem, né, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então é uma difusão, só que é uma difusão por um canal iônico, que é um canal aqui da própria ATP sintetase, beleza? Renato, e o saldo, né, em ATP em relação ao FADH2? Vamos calcular aqui, ó. Se um FADH2, ao ser oxidado, liberou elétron e esse elétron reduziu complexos, né, bombeando aqui, por exemplo, 4 e 2 hidrogênios, a cada 4H+ que passa por aqui, eu tenho um ATP. 2H+ que retornam, meio ATP. Então, isso significa dizer que a oxidação do FADH2 vai gerar um elétron, e aí eu vou ter como um resultado aqui, ó, em termos de ATP, 1,5 ATP. Cálculo atual. Renato, eu não entendi, eu vou explicar de novo. A oxidação de um FADH2 libera elétron, o elétron reduz 3 complexos transportadores, sendo que desses 3, 2 bombeiam H+. O terceiro bombeia 4H+, o quarto bombeia 2H+. Então, 4H+, que retornam à matriz, gera 1 ATP, 2H+, como é a metade de 4, retorna à matriz, gerando meio ATP, por isso que 1,5 ATP. Se fosse no cálculo antigo, considerando que o complexo 4 bombeasse 4H+, aí, no cálculo antigo, o FADH2 ele resultaria em 2 ATP. 4 e 4, né? Retornando. Então, tem essa diferença aí fantástica, né? Que é importante a gente lembrar, beleza? Pessoal, então, vimos aí, né, como ocorre um mecanismo de oxidação de NADH e FADH2, e aí sempre no nosso mecanismo de perguntas e respostas, né? Mas de onde vem esse NADH mais H+, e o FADH2 que são utilizados, são oxidados para promover todo esse processo para a geração do ATP? Eles vêm do ciclo do ácido cítrico, que é um ciclo conhecido, né? Um ciclo fantástico, a via metabólica mais importante da célula, que ocorre tanto viabilizando o catabolismo como o anabolismo. Por isso que a gente chama de via anfibólica, né? Anfi2, né? Então atua no catabolismo e no anabolismo. E esse ciclo do ácido cítrico, ele corresponde a um ciclo no qual encontram-se reações químicas de hidratação, desidratação, oxidação, redução, isomerização. Então a gente vai ver esse ciclo, só que a gente vai ver esse ciclo no sentido anti-horário, né, para a gente aprender realmente, porque todo mundo está acostumado a ver no sentido horário. A gente vai ver o ciclo de Krebs no sentido anti-horário, ou seja, vendo todas as oxidações. Lógico, eu não vou promover redução, eu vou promover oxidação, só que vou mostrando o produto e de onde veio aquele produto. Então vamos lá, ciclo de Krebs agora. Pessoal, chegou o momento da gente trabalhar a parte do ciclo do ácido cítrico, então vamos ver como é que aquele NADH mais H+, e o FADH2 surgiram
para serem oxidados e promoverem a liberação de elétrons que viabilizaram todo aquele bombeamento do H+, conforme vimos lá na fosforilação oxidativa, né? Que foi o que a gente acabou de ver. Então vamos lá. Esse ciclo é muito famoso, né? Aterroriza boa parte dos estudantes, mas dá para entender direitinho se você prestar atenção. Nós temos aqui 9 compostos mais importantes no processo, né? Que são os intermediários metabólicos importantes. E aí, algumas das reações elas são reversíveis e outras são irreversíveis, né? Como vocês podem ver aí pela posição das setinhas. Geralmente, na maioria das situações, o ciclo do ácido cítrico, que é o que a gente vai ver agora, ele é estudado no sentido horário. Mas eu vou mostrar a vocês que é importante também a gente aprender no sentido anti-horário. Por quê? Porque existem alguns tipos de bactérias, principalmente as bactérias que realizam respiração anaeróbica, que elas fazem um ciclo de Krebs incompleto. Justamente por isso que elas geram uma menor quantidade de NADH e FADH2, e justamente por isso que elas muitas vezes até utilizam esse ciclo incompleto na biossíntese, né, de aminoácidos, de nucleotídeos, de grupo M, por exemplo, é produzido também pelo ciclo de Krebs no sentido anti-horário, né? Então vamos lá. Para a gente sair do costume, do hábito de fazer no sentido horário, vamos começar pelo sentido anti-horário. Não importa, né? É um ciclo, ele começa no mesmo lugar que ele termina, já que se trata de um ciclo. Renato, essa abordagem que você vai trabalhar aí, o ciclo de Krebs, ela é voltada para o Enem ou para outros vestibulares? Ela é voltada para quem quer aprender, né? Para quem quer aprender, para quem quer se aprofundar. Logicamente que no finalzinho eu vou dizer o que você precisa, né, entender no geral desse ciclo para que você realmente tenha um bom desempenho nas provas, né? Então vamos lá. Começando, gente, pelo primeiro composto, né? Geralmente, quando você trabalha no sentido horário, o primeiro composto é o oxaloacetato. Estamos trabalhando no sentido anti-horário, vai ser o mesmo, né? Porque, como eu disse, como se trata de um ciclo, né, ele começa no mesmo lugar que ele termina. O oxaloacetato, né, é um ácido orgânico que apresenta 4 carbonos em sua molécula. Então, vamos colocar aqui. Ele é conhecido também como ácido oxaloacético, né? Então, temos aí o oxaloacetato ou ácido oxaloacético. Como ele se forma? Ele se forma através de um processo de oxidação, né? Oxidação. Como assim? A oxidação de quem? Existe um ácido orgânico que apresenta também, né, 4 carbonos em sua molécula, certo? Que é o malato, o ácido málico. O malato, ele vai ser oxidado. Oxidado por quem? Ele vai ser oxidado pelo NAD, né? Na verdade, o que acontece? Nós teremos aqui a participação da coenzima NAD. Então, ela vai entrar na reação, certo? Ela vai entrar nessa reação, a coenzima NAD. E quando ela entra nessa reação, o que ela faz? Ela rouba, digamos assim, né, utilizando esse termo feio, ela rouba 2 hidrogênios, 2 íons do malato, né, promovendo a formação de um NAD reduzido, que é o NADH mais H+. Eu estou destacando aqui em vermelho, porque o NADH mais H+ é o nosso objetivo, né? Justamente esse NADH mais H+ foi aquele que foi oxidado lá na fosforilação oxidativa para promover a geração de ATP. Então, a gente está querendo saber como é que esse NAD, né, ele é formado, esse NADH. Está aqui no ciclo de Krebs. Então, ó, uma molécula de NADH já temos aí no nosso ciclo de Krebs, beleza? Então, o oxalacetato ele é formado pela oxidação do malato. Renato, por que o malato está sendo oxidado? Porque quando, numa reação, a estrutura química ela perde hidrogênio e perde elétrons, ela se oxida. Lembre que o elétron ele é conhecido como potencial redutor. Ou seja, quando o elétron, quando você ganha o elétron, você acaba se reduzindo. Como na maioria das reações químicas que envolvem o metabolismo de um ser vivo, elas envolvem compostos de natureza orgânica, cujos elementos mais importantes são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, CHOPS, né? Desses elementos, aquele que é mais fácil de você arrancar de uma molécula ou adicionar a uma molécula é o hidrogênio. Então, justamente por isso que existem as chamadas coenzimas desidrogenases participando do processo. Então, o oxalacetato ele é formado pela oxidação do malato.
malato perde 2 hidrogênios para formar NADH mais H+, se oxida e forma o oxalacetato. Tudo bem, Renato, compreendi, mas como é que esse malato se forma? Esse malato ele se forma por uma reação de hidratação, né? Você vai ter aí uma hidratação. Como assim uma hidratação? Adição de água. Então eu vou ter aqui a participação de uma molécula de água, certo? Essa molécula de água, ela entra na reação, né? E quando ela entra na reação, o que ela faz? Essa água está sendo adicionada a quem? Ao malato? Não, eu estou perguntando como o malato se formou. O malato ele se forma por um outro ácido orgânico chamado fumarato, ou ácido fumárico, certo? E esse fumarato, gente, ele tem exatamente aí o quê? 4 carbonos também. Quando o fumarato ele é hidratado, você tem basicamente a conversão do fumarato em malato, né? Então, é um processo conhecido como hidratação. Percebamos o seguinte, né? O fumarato aqui ele está formado, foi hidratado para gerar o malato, mas como esse fumarato ele se formou, né? O fumarato ele se forma através de um outro ácido também com 4 carbonos, que é o succinato, né? O ácido succínico. O succinato, gente, ele tem 4 carbonos também, e ele também sofre uma oxidação para gerar o fumarato. Renato, como é essa oxidação? A gente vai ter a participação aqui, por exemplo, do NAD? Não. Nesse caso, essa reação química do ciclo de Krebs é muito importante. Por quê? Porque é a única reação química na qual a gente vai ter a formação do FADH2. Então vamos ter a participação do FAD. O FAD vai entrar na reação, vai roubar, digamos assim, 2 hidrogênios, né, do succinato e vai formar aí o FADH2, né, FADH2, que é uma molécula muito importante lá na cadeia respiratória que nós já vimos, né? Então essa reação, gente, é muito importante porque é a única reação do ciclo de Krebs que teremos a produção aí do FADH2, que é uma molécula também importante, né, que ela vai ser convertida em ATP indiretamente, né, vai ser oxidada para liberar elétrons, beleza? Então, succinato, esse ácido orgânico ele se forma a partir de quê? Né? Ele se forma a partir de um radical chamado succinil. Né? Então vamos colocar aqui, esse radical succinil, ele também tem 4 carbonos. Devemos lembrar que num ciclo, se eu começo com uma determinada quantidade de carbonos, eu tenho que terminar com essa mesma quantidade de carbonos. Então aqui, no caso do succinil, né, eu tenho 4 carbonos, assim como no início, né, lá no oxalacetato, que na verdade o oxalacetato ele corresponde a um processo, ele é formado, né, por um processo de oxidação, né, e ele começa também, caso nós estivéssemos estudando no sentido horário, ele começa o ciclo de Krebs se fundindo a um outro radical que a gente vai ver qual é já já. Então está aqui o succinil-CoA. Nessa reação aqui, ó, o succinato ele se forma quando o succinil-CoA, coenzima A, ele perde a coenzima A, deixando de ser um radical e passando a ser o quê? Um ácido orgânico, né? E aí, basicamente, nesse processo de perda da coenzima A, vamos colocar aqui, ó, a coenzima A, ela geralmente sai da reação quando a água entra. Então, por exemplo, se eu tiver aqui nessa reação a adição de água, vamos colocar aqui, ó, água. Então vamos hidratar, né? Vamos colocar aqui a água. O que vai acontecer? Quando a água entra na reação, nós teremos aqui a liberação dessa CoA, dessa coenzima A. Lembrando que a coenzima A é derivada do ácido pantotênico, né? Temos uma aulinha aí mais aprofundada de vitaminas e vocês percebem o quanto as vitaminas elas são importantes no processo de intervenção metabólica, né? O ciclo de Krebs ele tem a participação direta de muitas vitaminas, principalmente do complexo B. A coenzima A, por exemplo, ela é sintetizada a partir do ácido pantotênico, que é a vitamina B5, né? E no caso o FAD vem, esse F é de flavina, que vem da riboflavina, que é a vitamina B2. O NAD, esse N é de nicotinamida, vitamina B3, né? Então vamos lá. Nessa reação, essa reação aqui, que inclusive também é irreversível, reversível, desculpem, ela tem, no caso, uma característica interessante. É justamente nessa reação, a conversão do succinil-CoA em succinato, que nós teremos aí a fosforilação a nível de substrato. Como assim, Renato?
É aqui que a gente vai observar a produção de uma molécula de GTP. Como? Aqui a gente tem fosforilação a nível de substrato. Temos, para fosforilar, precisamos do fosfato inorgânico. Está aqui ele. Esse fosfato inorgânico ele vai ser adicionado a quem? A um nucleotídeo chamado GDP. Certo? Quando quando a reação ocorre, o conteúdo energético é tão elevado nessa reação química que nós teremos aqui uma fosforilação a nível de substrato, gerando o GTP. Pessoal, é prudente observar que nessa reação, que é muito importante justamente por causa do GTP, da formação dele, nós teremos também o quê? No final do processo, esse GTP ele vai ser quebrado, vai liberar GDP e fosfato e vai entregar esse fosfato possivelmente para um ADP. Então, por isso que geralmente nos cálculos finais a gente considera um GTP como um ATP, porque ele acaba entregando o fosfato, né? Então, vamos lá. Chegamos aqui a um ponto muito importante do ciclo, né? 4 carbonos, como no início, mas a gente vai ver que houve perda de carbono para poder chegar aqui no succinil-CoA. O succinil-CoA ele foi formado a partir de um outro ácido orgânico, né? Que ácido teria sido esse? O succinil-CoA ele se formou a partir de um ácido conhecido como ácido alfa-cetoglutárico, ou simplesmente alfa-cetoglutarato. Então vamos colocar aqui, é um ácido que tem 5 carbonos, certo? 5 carbonos. Então vamos colocar aqui ácido alfa-cetoglutarato ou simplesmente alfa, né? Alfa-cetoglutarato, certo? Então temos aqui esse ácido orgânico muito importante. Esse composto, como ele tinha 5 carbonos, né? E agora, né? O succinil foi gerado por ele que tinha 5 carbonos, e o succinil tem 4, então obviamente que houve o quê? Perda de carbono, a gente teve aqui perda de CO2, né? Só que assim, o CO2 saiu, de fato, né? Tivemos aqui liberação de CO2. Eu vou até destacar aqui, gente, o CO2 de verde, que o CO2, apesar de ser um produto que para muitos seres vivos é inútil, né? Para a planta ele é essencial para a fotossíntese, por exemplo, mas no caso dos animais, por exemplo, a gente utiliza ele como um resíduo, na verdade ele é um resíduo metabólico, então eu vou colocar aqui destacando de cor verde. Na equação da respiração celular aeróbica, você vê lá, glicose mais oxigênio produzindo CO2, água e ATP. Então o CO2 ele é produzido, está na equação, mas em verdade o que acontece com o CO2? O CO2 ele é um produto que a nível de utilização posterior ele não é bem-vindo, né? Porque ele é um resíduo do metabolismo para os animais. Para os organismos fotossintéticos, né, quimiosintéticos também, ele é muito importante, porque é a fonte de carbono para ser utilizada na composição de moléculas orgânicas que servirão de alimento para o organismo, né? Então, esse CO2 ele sai para a entrada de quem? O CO2 sai para a entrada da coenzima A. A coenzima A ela entra na reação, está aqui, coenzima A entrando na reação e fazendo parte agora da molécula do succinil-CoA, né? Coenzima A entra na reação, arranca, né, CO2 da molécula do alfa-cetoglutarato e forma esse radical aí. Também é uma reação muito importante e é uma reação irreversível, como vocês estão vendo. Pessoal, nesse caso, né, aqui nesse processo a gente também vai ter uma oxidação. Esse ácido alfa-cetoglutárico, além dele estar sendo descarboxilado, né, perdendo carbono, ele também será oxidado. Por quem? Pelo NAD. Então aqui a gente também vai observar, né, vamos observar aqui a produção, né, de NADH mais H+. Então nesse processo aqui a gente vai ter o NAD entrando na reação. Vamos colocar ele aqui embaixo, né, deixa eu ver se está visível, né, para a galera. Então vamos lá, NAD vai tirar hidrogênios do ácido alfa-cetoglutárico, né, e ao tirar hidrogênios ele vai formar o NAD na forma reduzida, né, que é o NADH mais H+, beleza? Então a gente já está vendo que aqui a gente tem, por exemplo, já uma molécula de NADH produzida, 2 moléculas de NADH produzidas, uma de falha H2, né? Vamos lá, tá faltando alguém aí, vamos lá. Então, é o seguinte, nesse processo, se a gente acabasse o ciclo por aqui, né, se parássemos o ciclo por aqui, existiria algum organismo capaz de fazer esse ciclo? Sim, com certeza. Por exemplo,
Tem bactérias que elas pegam, por exemplo, uma enzima, um composto chamado fosfenol piruvato, e elas já produzem, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui a nível de informação, né? A informação não quer demais. O PEP, que é o fosfenol piruvato, né? O fosfenol piruvato, que tem 3 carbonos, né? 3 carbonos, ele pode se ligar ao CO2 para formar o oxalacetato. E esse oxalacetato ele começa a sofrer esses mecanismos aqui, só que no sentido inverso, olha a direção das setas, né? O sentido das setas. E se porventura uma bactéria fizesse esse ciclo no sentido anti-horário, possivelmente ela iria parar aqui, no ácido alfa-cetoglutârico, né? Por quê? Porque essa reação aqui, no caso, ela é irreversível para muitos animais, mas algumas bactérias ainda conseguem gerar esse ácido dessa forma, ou recebê-lo do ambiente, né, do que elas consomem. Mas um detalhe importante, se a gente pegar, né, o ciclo até esse ponto, se pegássemos o ciclo até esse ponto, bactérias, por exemplo, elas poderiam simplesmente, a partir do succinil-CoA, certo? O succinil-CoA, e o ácido alfa-cetoglutârico, esses 2 compostos aqui, eles podem ser utilizados por bactérias anaeróbicas, certo? Por bactérias anaeróbicas. Esses 2 compostos podem ser utilizados por bactérias anaeróbicas para a produção de quê? Para a biossíntese, né? Vou até colocar isso aqui, biossíntese de aminoácidos, biossíntese de aminoácidos, certo? Que mais? Nucleotídeos, grupo M, aquele anel de porfirina, né, que tem o ferro ao centro, né, dentre outros compostos, né? Então aqui a gente tem biossíntese de vários compostos químicos a partir de quem? A partir do succinil, a partir do ácido alfa-cetoglutarato, né? Alfa-cetoglutarato. Então, aqui só um ponto importante se a gente observar bactérias anaeróbicas. Na respiração celular anaeróbica, né, nós temos aí, por exemplo, um rendimento energético menor. Por quê? Porque o ciclo de Krebs ele não é completo nessas bactérias. E aí eu vou ter uma geração de menor quantidade de NADH, FADH2 praticamente não é formado, né? E aí você vai ter um rendimento energético menor. Não é aquela historinha de 36 a 38 ATP, 30 a 32, como a gente observa nos seres eucariotos que são aeróbicos. Então, voltando aqui, a gente havia parado aqui nesse ácido, né? No ácido no alfa-cetoglutarato. Como é que esse composto se formou, né? Lembrando que ele tem 5 carbonos. Ele se formou a partir de um composto conhecido como isocitrato, né? Então, o isocitrato é um composto aqui que é um isômero do citrato, um isômero do ácido cítrico. Então, o isocitrato, que tem 6 carbonos, né? Isocitrato que tem 6 carbonos, é um composto orgânico, é um ácido orgânico, né? Que, pela lógica, se ele tem 6 e ele forma o ácido alfa-cetoglutârico que tem 5, né? Então significa dizer que ele perdeu o carbono. Então nós temos também aqui, perda de CO2, né? Então vamos lá, o CO2 ele está saindo dessa reação. Então a gente tem aqui, perda de CO2. Perda de CO2. Deixa eu colocar mais aqui, liberação de CO2. Ou seja, uma descarboxilação, né? Descarboxilação do isocitrato, né? Para gerar aí o alfa-cetoglutarato. Beleza? Aqui também nós teremos uma oxidação do próprio isocitrato. Essa oxidação ela resulta, né, em mais uma molécula de NADH. Então o NAD entra nessa reação, tira hidrogênios, produzindo aí NADH mais H+. Certo? Então temos aqui as 3 moléculas de NADH produzidas no ciclo. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Certo? Então, o que vai acontecer aí? Esse isocitrato, né, com certeza, ele passou por um processo, para ele ser formado, né, ele passou por um processo de quê? Né? Vamos lá. Uma hidratação é um processo muito importante para que ocorra a formação do isocitrato. Mas uma hidratação de quem, Renato? Uma hidratação de um outro ácido com 6 carbonos, né, chamado ácido cisaconítico, ou simplesmente cis, né, cis
aconitato, né? Vamos lá, cis-aconitato, ou ácido cis-aconítico. Esse ácido cis-aconitato, uma vez que ele é hidratado, então a água entra na reação, você tem aí a formação do isocitrato. Bom, mas como esse ácido cis-aconitato ele é formado? Ele é formado por uma desidratação, né? Mas desidratação de quem? Do citrato, que também tem 6 carbonos. Está aqui o citrato. Citrato ou simplesmente ácido cítrico, né? E aí o citrato tem 6 carbonos. Quando o citrato ele é desidratado, quando a água sai da reação, então temos aqui a água saindo da reação, desidratação do citrato gera o cis-aconitato, reidratação do cis-aconitato gera isocitrato. Então veja, Renato, por que as células fazem isso? Elas pegam um composto e isomerizam, porque muitas vezes uma enzima ela não reconhece um determinado tipo de composto, mas ela pode reconhecer o seu isômero, né? Que é o que aconteceu aqui no início do ciclo de Krebs, né? Que para a gente está sendo o final, porque eu estou trabalhando no sentido anti-horário, beleza? Então, gente, estamos construindo aí o ciclo de Krebs no sentido anti-horário, para depois a gente ver no sentido horário, né? Como é que eu cheguei a esses 6 carbonos aqui? Ficou fácil agora, né, galera? Por quê? Porque se eu tenho 6 carbonos aqui, eu já sei que 4 vem daqui, ó. Então 2 vem desse composto aqui. Esse composto aqui tem 2 carbonos. Se eu juntar com 4 que tem aqui, rola os 6 do citrato. E aí, nesse caso, que composto seria esse? Esse composto aqui é o acetil. Né? Acetil. O acetil é um radical, veja bem, ó, radical acetil, radical succinil aqui também participando do processo, né, do ciclo. O acetil é um composto muito importante e ele se liga a uma coenzima chamada coenzima A. Né? Olha aí de novo a coenzima A participando do processo. Se não tiver visível aqui, estiver dando reflexão do quadro, é acetil-CoA, beleza? Acetil-CoA. E aí, como é que o citrato ele se forma pela condensação do oxalacetato com acetil? A coenzima A entra no processo, né? A coenzima A entra no processo para juntar um composto que tem 4 carbonos a um composto que tem 2, né? E depois, à medida que a água entra no processo, na reação, a água entra, quem é que sai? A própria coenzima A. A água entra, coenzima... Então, água entra, coenzima A sai, né? Repetindo, ó, água entra, coenzima A sai. Então, pessoal, vimos aí como acontece o ciclo de Krebs, né? Então, fizemos de uma forma diferente, né, no sentido anti-horário, né, para estimular um pouco o raciocínio, entender de onde vem cada composto formado, né, quais são as principais reações. E no caso, né, surge uma nova pergunta para a gente responder agora. Né? A gente começou pela fosforilação oxidativa, estamos vendo o ciclo de Krebs em sentido anti-horário. E aí, qual é a primeira etapa da respiração aeróbica? Glicólise, né? Vamos chegar lá. Só que assim, antes da gente chegar lá, vai surgir a pergunta: se o ciclo de Krebs eu decidi fazer no sentido anti-horário, a gente parou aqui no acetil. Aí agora a pergunta para vocês, né? Da mesma forma que a gente perguntou no início, de onde vem o ATP? Agora de onde vem o acetil? Né? De onde vem o acetil? Vamos tentar entender de onde vem esse composto aqui, que é muito bacana, é muito importante a gente lembrar. Mas antes, esse ciclão aqui, né? O ciclo do ácido cítrico, o famoso ciclo de Krebs, deixa eu até colocar aqui, né? Merece ciclo do ácido cítrico, né? Como ficou conhecido. Por quê? Porque o primeiro composto, né, que é formado aqui no sentido horário é o citrato, que é o ácido cítrico, né? Ciclo do ácido cítrico, né? Que mais? Ciclo dos ácidos tricarboxílicos, né? Como costuma se falar também, mas o mais conhecido é ciclo de Krebs, né? Em homenagem ao Sir Hans Krebs, que foi o cara que estudou isso aqui, né? Essas reações, esse processo, e ele descobriu nada mais, nada menos que a principal via metabólica da célula, né? O ciclo de Krebs é a principal via metabólica da célula. Lembrando que o ciclo de Krebs ele não é um processo, ele é uma via. Via metabólica é diferente de processo metabólico, né? Processo metabólico, por exemplo, é a fermentação, que é um processo geral
é uma respiração aeróbica ou anaeróbica. Agora aqui a gente tem uma etapa, uma via, né? Lembrando que essa via, ela é uma via anfibólica, né? Essa via é uma via, vale salientar, né, que o ciclo de Krebs, ele é considerado também uma via anfibólica. Por quê? Porque participa tanto do catabolismo, eu posso catabolizar substratos orgânicos para produzir NADH, FADH2, né, GTP, através de catabolismo, ou eu posso também utilizar alguns intermediários metabólicos aqui, o próprio malato, né, o alfa-cetoglutarato, como intermediários metabólicos na biossíntese de vários outros compostos, incluindo aminoácidos, né? Então, nesse caso, a gente tem aí uma via anfibólica. O que é uma via anfibólica? Devemos lembrar que esse anfi vem de 2. Né? Então, é uma via metabólica que ela participa de duas searas, né? Duas correntes diferentes do metabolismo, tanto do anabolismo quanto do catabolismo. O ciclo de Krebs, ele participa de processos catabólicos e também anabólicos. Diante disso, temos uma via anfibólica. E esse ciclo é tão importante, gente, ele é tão lindo que ele merece uma revisão. Só que a revisão a gente vai fazer como? No sentido horário. Vamos lá, vamos começar, né? Pegamos o acetil, que tem 2 carbonos, juntamos o acetil, né, ao oxalacetato, que tem 4 carbonos, por meio de quem? Coenzima A, beleza? Coenzima A vai juntar, né? E aí eu tenho a formação de um composto com 6 carbonos, que é o citrato. Quando a água entra na reação, a coenzima A sai, beleza? O citrato agora perde água, se desidrata para formar o ácido cisaconitato, ou cisaconítico, né? O cisaconitato, que tem 6 carbonos, ele reidrata-se, convertendo-se em um isômero do citrato, que é o isocitrato. Tem o ácido cítrico, que é o citrato, e o ácido isocítrico, que é o isocitrato. Esse isocitrato, com seus 6 carbonos, ele vai sofrer uma oxidação. Quem vai oxidá-lo, Renato? O NAD, coenzima NAD. O NAD oxida o isocitrato, formando o NAD reduzido, que vai ser importante lá na fosforilação oxidativa. Já vimos isso. O que mais? Perda de carbono, né, descarboxilação, para gerar um composto que antes tinha 6, vai gerar um composto que tem 5, que é o alfa-cetoglutarato. Esse aqui também vai ser descarboxilado, certo? Vai liberar CO2 também, que é um produto inútil. Lembrando, se eu coloquei aqui de verde, eu vou colocar aqui também, né, para ficar legal, né, para ficar mais organizado. Então, ó, CO2 está na equação da respiração celular, né, mas é um produto inútil. Dependendo do processo, ele pode ser útil, né? Ele é um importante sinalizador químico, né, para os processos respiratórios. Né? A nossa atividade respiratória ela aumenta não pela baixa quantidade de oxigênio, mas pela sinalização, pela elevada quantidade de bicarbonato no sangue, né? Inclusive CO2 também. Né? Então, nesse caso, o que a gente vai ter aqui? O alfa-cetoglutarato com 5 carbonos sendo descarboxilado, também sendo oxidado pela coenzima NAD para formar a segunda molécula de NADH no ciclo de Krebs. Coenzima A entra na reação, CO2 sai, essa coenzima A estará presente aqui, ó, compondo o quê? Um radical. Né? Vai se ligar a um radical chamado succinil. O succinil é fruto da oxidação do ácido alfa-cetoglutarato e também da descarboxilação dele. Porque se tinha 5, agora tem 4 carbonos. Né? Succinil-CoA, temos um radical, né? Lembrando aqui, ó, eu fiz de propósito, eu coloquei os radicais aqui meio que nas extremidades, né? Em cima e embaixo, né? Norte e sul do ciclo, né? Para a gente entender legal. E aí, ó, basicamente o que nós temos aqui, ó, o succinil-CoA. Agora teremos uma reação importantíssima, porque o succinil-CoA, nesse caso, ele é a prova de que a quantidade de carbonos no ciclo de Krebs se restabeleceu como no início. Como no início a gente utilizou um composto que tinha 4 carbonos, que é o oxalacetato, agora acaba de se formar 4. Então, reconstituímos a quantidade de carbonos no início do ciclo. Aqui teremos a fosforilação a nível de substrato. Né? Quando o succinil, a coenzima A sai pela entrada da água, o que vai acontecer? Tem uma formação do succinato. Essa reação tem tanta energia que parte dessa energia é concentrada numa ligação éster, né? Na verdade numa ligação anidrido, fosfoanidrido, para formar o que? O GTP, que futuramente vai
ser quebrado esse GTP, vai liberar de volta GDP e fosfato e vai entregar esse fosfato para um ADP, para formar ATP. Então o GTP conta-se no final como um ATP. E aí eu tenho o succinato agora com 4 carbonos. O que vai acontecer com ele, Renato? O succinato ele vai ser oxidado pela coenzima FAD, gerando FADH2, né? E fumarato. Lembrando que esse aqui, gente, é um processo muito importante, por quê? Porque é a única reação do ciclo na qual a gente tem a formação do FADH2, que também vai ser oxidado depois via fosforilação oxidativa, né? Cadeia respiratória, perdão. E aí, ó, aqui o fumarato vai ser hidratado para gerar malato e finalmente o malato se oxida pela coenzima NAD, formando a última molécula de NADH do ciclo de Krebs, né? E aí você tem o oxalacetato sendo recomposto aqui no início do ciclo, né? Beleza? Ciclo de Krebs aí, gente, no sentido anti-horário e no sentido horário, para você aprender direitinho e não restar dúvidas, né? Se restar dúvidas, não se preocupem, né? Manda as dúvidas aí, coloca, né? Procura no e-mail, então comenta aí, estou com dúvida em tal processo, que a gente vai desenrolar isso aí para você tranquilo, beleza? Então vimos aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um apanhado geral, certo? Sobre esse ciclo para responder a nossa pergunta, né? De onde vem o acetil? O foco agora, gente, é entender, é compreender de onde vem esse acetil, certo? Ou seja, o ciclo de Krebs, para que ele ocorra, é necessário ter acetil. Para ter ciclo de Krebs tem que ter acetil. Então, a gente já viu que o nosso foco agora será entender como o acetil é formado. Vamos lá. Então, pessoal, a perguntinha agora é de onde vem o acetil, né? A gente já viu aí fosforilação oxidativa, né? Oxidação de NADH e FADH2, como o NADH2 e o NADH e o FADH2 são formados, são produzidos lá no ciclo de Krebs. E aí o ciclo de Krebs, para ele acontecer, temos que ter o acetil. Mas de onde vem esse acetil, né? Então o nosso foco agora é entender de onde vem esse acetil. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, primeiramente, vamos colocar aqui o acetil, certo? Vamos entender o que é esse acetil para a gente entender melhor a importância dele para o ciclo, né? Vamos começar aqui, vou começar aqui de baixo, certo? Como a gente está fazendo o processo, né, ao inverso, né? Eu vou começar aqui por baixo, certo? Vou colocar ali o substrato em cima e iria realizando as reações e mostrando, mas eu vou começar pelo resultado, né? Que é o acetil. Então, de onde vem o acetil? Vamos colocar aqui, ó, acetil, ok? De onde vem o acetil? Bom, primeiramente, o acetil é um composto, né, na verdade, um radical que apresenta apenas 2 carbonos em sua estrutura química, né? Então, vamos colocar esses 2 carbonos aqui e ver como é que é a moléculazinha dele. Bacana, né? Então, vamos lá. Tá aqui o acetil, que é o composto, né, que vai ser utilizado lá no ciclo de Krebs, né? Ele tem 2 carbonos, acetil tem 2 carbonos, nada mais é que um radical, certo? Ele tem hidrogênios também em sua composição, né? Tá aqui, ó, CH3, certo? CH2. E aqui, gente, nós temos um elétron livre, beleza? Um elétron livre. Então aí nós temos o acetil, né? Houve realmente perda de hidrogênio, esse composto acaba se formando, esse radical aqui. Então aqui nós temos o acetil. É isso aqui, gente, que é necessário para dar início ao ciclo de Krebs, né? É esse radicalzinho aí que é o acetil. Pois bem, como é que esse acetil ele se forma? Ele se forma a partir dessa molécula aqui, ó. O acetil ele é formado a partir de uma molécula que é o acetaldeído, ou aldeído acético, né? Vamos colocar aqui, vamos lá. Acetil se forma, né, pelo aldeído acético. Ih, que seta feia, né? Vamos lá, vamos colocar aqui, tentar ajeitar aqui, organizar para ficar visível para vocês aí no vídeo, né? Vamos lá. Então,
acetil é formado pelo acetaldeído ou aldeído acético, o famoso etanal, né? Como é esse composto? Esse composto é assim, ó. C, né? 2 carbonos também. Carbono, 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 carbono. 3 hidrogênios ligados a esse carbono. 3 hidrogênios. Certinho? 3 hidrogênios aqui. Aqui, pessoal, deixa eu só dar uma melhorada nisso aqui, porque não ficou legal não, certo? Só um instante. Deixa eu melhorar essa imagem aqui. Vamos lá. Não é perfeccionismo, não, é para ficar melhor para você visualizar daí de casa. Então, deixa eu colocar aqui novamente a seta. Vamos com paciência, né? Entendendo o passo a passo do processo, né? De onde veio o acetil? Vamos lá. CH3, então vamos colocar logo aqui ó, os hidrogênios, os carbonos, melhor dizendo, carbono, carbono, certo? Carbono, carbono, e aí hidrogênios, aqui, 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 e nós temos aí, né, para completar, né, já que se trata de um aldeído, C-O, que é a característica, né, dessa função orgânica, C-O, H, desse lado de cá, né, C-O, H. Então vamos lá. Temos aí, gente, o etanal, né, o acetaldeído, né, aldeído acético, como antigamente era chamado, ainda hoje, pessoal, a gente encontra essa terminologia, acetaldeído, certo? O que vai acontecer para esse composto se transformar no acetil? Ele vai sofrer uma oxidação, né? A gente tem aí uma oxidação. Vamos utilizar ela, né? A famosa coenzima NAD. A coenzima NAD, ela vai entrar na reação, ela vai tirar hidrogênio da molécula, certo? E quando ela tira hidrogênio, ela tira esse hidrogênio aqui, como é que fica o radical? Fica acetil, né? Então eu vou formar aqui NADH, que vai ser contabilizado também como uma molécula que vai sofrer oxidação lá na cadeia respiratória, né, uma fosforilação na última etapa, né, que a gente já viu a última etapa, começamos pela última etapa, estamos quase chegando na primeira, né, e aí esse NADH ele vai ser simplesmente oxidado, né, então ele conta também para o processo, lembrando que ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, vimos que a fosforilação oxidativa ocorre em parte na matriz, na membrana interna, no espaço intermembranas, né? E no caso, a etapa preparatória para o ciclo de Krebs, que é isso aqui que nós estamos vendo, que é a famosa formação do acetil, geralmente os livros colocam como formação do acetil-CoA, quando em verdade o que se forma é o acetil. A coenzima A vem em seguida para se ligar e dar início à primeira reação do ciclo, né? Então tá aí, gente, o acetil ele se forma pela oxidação do acetaldeído. Beleza, Renato, mas acetaldeído em nosso corpo, como é que acontece dele se formar assim? Quando a gente bebe, ingere bebida alcoólica, né, e esse álcool é convertido em etanol, por exemplo, né, ou existe outra forma? Existe outra forma e a gente vai discutir agora. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, esse acetaldeído ele é formado por um composto muito importante chamado ácido pirúvico, né? Ácido pirúvico. Então, como é que esse ácido pirúvico ele se converte, né? Como é que ele forma o acetaldeído? Vamos lá. O ácido pirúvico, para se converter ao acetaldeído, ele precisa sofrer uma descarboxilação, né? Então vamos lá, vamos ver como é que isso acontece. Fica assim, ó. O ácido pirúvico, ele tem, ao invés de ter 2, ele tem 3 carbonos. Vale salientar, ele é um cetoácido, né? Ele tem um grupo químico do tipo cetona, C-O. O que é isso? É um carbono secundário ligado a oxigênio, né? Então você tem um grupo cetona. E tem um grupo ácido carboxílico, COOH, né? A famosa carboxila de guerra, né? Então tá aí. Aqui, completando a valência, né? Nós temos aí, ó, né? 3 hidrogênios. Então aqui nós temos o ácido pirúvico, beleza? Se esse ácido pirúvico ele perder carbono,
na forma de CO2, se ele sofre uma descarboxilação, ele gera o acetaldeído. E é justamente isso, meus queridos, que vai acontecer. Ó. Vamos fazer as contas aqui. Ó. CO2 saindo, né? O CO2, ó, mais uma molécula de CO2 saindo do processo, saindo da reação. Né? CO2 vai embora. Então, logicamente, vão embora quem? Dois átomos do elemento oxigênio e um de carbono. Então, essa molécula aqui perdeu um carbono e 2 oxigênios. Como é que ela fica? Pela lógica. Se tem 3 carbonos e perde um, né, fica com 2. Ok. Hidrogênios, temos aqui 1, 2, 3, 4. Né, 4 hidrogênios. Aqui o acetaldeído também tem 1, 2, 3, 4. Então, o número de hidrogênios está nos conformes, né? Agora o oxigênio perdeu 2. Aqui tem 1, 2, 3, perdeu 2, ficou somente com 1. Então, gente, é dessa forma que o acetil se forma. Ele se forma a partir da descarboxilação do ácido pirúvico. E aí essa descarboxilação gera o acetaldeído. O acetaldeído é oxidado pela coenzima NAD, formando NADH, que também vai gerar ATP lá no final do processo, né, da respiração aeróbica, gerando o acetil. E o acetil, né, ele vai logicamente se ligar à coenzima A para dar início, né, às reações do ciclo de Krebs, beleza? Então, respondemos aí como se forma o acetil. O nome desse processo, né, na verdade não é um processo, né, é uma etapa, né, isso aqui é chamado de formação do acetil, né, formação do acetil. E, no caso, né, é chamado também, é conhecido como etapa preparatória para o ciclo de Krebs. Etapa preparatória para o ciclo de Krebs, ok? E aí, estamos quase terminando, né? O nosso metabolismo de trás para frente, né? Aprendendo o metabolismo como nunca se viu, né? De trás para frente, né? Do final do produto, de onde vem o ATP até o substrato que o gera, né? Que é totalmente oxidado. Então, nesse caso, surge um questionamento importante agora, né, gente? Esse ácido pirúvico, de onde vem ele? Né? Vamos agora, né, entender como esse ácido pirúvico ele chegou aqui, de onde ele vem, beleza? Então, vamos lá para ácido pirúvico, né? O nosso foco agora é o ácido pirúvico, beleza? Vamos lá. E aí, galera? Chegamos a um ponto muito importante da nossa aula, que é o desvendar de onde vem esse ácido pirúvico, né? Então vamos lá, vamos saber como é que isso acontece para a gente finalizar essa parte de metabolismo oxidativo, né? Cadeia respiração celular aeróbica de um modo geral. Primeiramente, vamos colocar aqui, ó, 2 moléculas de ácido pirúvico, certo? 2 moléculas de ácido pirúvico. Lembrando que temos também uma aula, né, com o sentido convencional, como a maioria das pessoas estudam, né? Mas aqui eu quis focar no processo. Existem outras aulas também disponíveis, onde eu abordo algumas temáticas importantes, como o sistema de lançadeiras, né? A gente calcula o rendimento final, os compostos que são tóxicos, né, que intervêm na cadeia respiratória, no ciclo de Krebs, que podem ser venenos, toxinas. Então a gente fala disso também em outras aulas. Eu quis focar somente em aprendermos de onde vem o ATP de trás para frente, né? Essa foi a ideia, esse foi o propósito. Então vamos lá. No caso, vamos escrever aqui, né, vamos colocar aqui 2 moléculas de ácido pirúvico. Uma molécula de ácido pirúvico de um lado, ácido pirúvico. Uma molécula de ácido pirúvico do outro lado. Vamos colocar aqui, ácido pirúvico. Esse composto ele é muito importante, por quê? Porque, como vimos há pouco, né, foi ele que gerou o acetil, né, a descarboxilação oxidativa, ou seja, a perda de carbono do ácido pirúvico sob a forma de CO2 e a geração do acetaldeído, né, com essa descarboxilação do ácido pirúvico. A oxidação seguinte do acetaldeído gerou acetil para desencadear o ciclo de Krebs, né?
Lembrando que o ácido pirúvico é um composto que apresenta 3 carbonos em sua estrutura química, né? 3 carbonos, que fique bem lembrado isso, né? 3 carbonos. Bom, vamos lá. De onde veio esse ácido pirúvico? Cada uma dessas duas moléculas vieram de um composto chamado ácido fosfoenolpirúvico. Então, ácido fosfoenolpirúvico. Então, vamos colocar aqui os nomes, né? Ácido fosfoenolpirúvico. Vamos com calma. Ácido fosfoenolpirúvico. Esse ácido fosfoenolpirúvico, perceba, ele tem um fosfato, né? Para ele se converter em ácido pirúvico, ele vai perder esse fosfato, né? Lembrando que ele também tem 3 carbonos em sua estrutura química. Cada uma dessas duas moléculas de ácido fosfoenolpirúvico vai perder fosfato, né, para formar o quê? Para formar ATP. Então, basicamente, o ADP ele entra na reação, rouba o fosfato do ácido fosfoenolpirúvico, produzindo uma molécula extremamente importante que é o ATP, né? Então temos aqui a produção de ATP, aqui também, né? O ADP ele entra em ação, né? Rouba o fosfato do ácido fosfoenolpirúvico, produzindo o ATP. Então temos aqui, ó, olha que interessante, 2 moléculas de ATP produzidas nesse mecanismo, né? Nessa reação aqui, nessas duas reações, temos 2 moléculas de ATP sendo produzidas, beleza? Lembrando que essa aula, a gente tem uma aula voltada para ensino médio, nível médio, certo? A gente poderia estar citando as enzimas que participam. Estou preparando uma aula mais complexa, né, para a gente trabalhar cada uma das enzimas, né, o conteúdo energético de cada reação, o que é dispendido, o que é absorvido, para a gente entender direitinho, sair de um nível mais aprofundado. Mas essa abordagem é para quem quer aprender metabolismo a nível médio, beleza? Então vamos lá. Lembrando, todos esses compostos aqui eles são estudados, né, na química orgânica, né, que é a química orgânica para ensino médio. Muito bem, o ácido fosfoenolpirúvico, que tem 3 carbonos, assim como todos esses compostos aqui que a gente está vendo, né, o ácido pirúvico, perdeu fosfato, gerou ATP. Mas de onde vem esse ácido fosfoenolpirúvico? Esse ácido fosfoenolpirúvico, ele vem de um isômero, né? Na verdade, ele foi formado por um isômero chamado ácido fosfoglicérico. Vamos colocar aqui, ó, ácido fosfoglicérico. Então, o que ocorreu aqui foi basicamente uma isomerização, né? Temos aí um composto se convertendo em seu isômero, ácido fosfoglicérico se convertendo em ácido fosfoenolpirúvico. Ácido fosfoglicérico se convertendo em ácido fosfoenolpirúvico, né? A quantidade, né, o teor de carbono permanece o mesmo, certo? 3 carbonos em cada molécula. De onde veio, Renato, esse ácido fosfoglicérico? Gente, o ácido fosfoglicérico ele veio do ácido difosfo ou bisfosfoglicérico, né? Depende muito do livro, né? Ácido bisfosfo ou difosfo, vamos colocar aqui o termo mais atualizado, né? Bisfosfoglicérico, certo? 3 carbonos, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir o mesmo aqui, né? Ácido bisfosfoglicérico. Ok. Bom, 3 carbonos também, né? Repare, do ácido bisfosfoglicérico para o ácido fósforo, a gente já vê que tem um fosfato a menos. Para onde foi esse fosfato, Renato? Novamente, ó, o ADP entra na reação, nas 2 reações, ADP, rouba fosfato, tira um fosfato do ácido bisfosfoglicérico, gerando uma molécula de ATP desse lado e outra desse lado de cá.
beleza? Temos aqui ATP sendo produzido. Então, a gente vê aí que temos um saldo interessante nesse mecanismo, né? Nessas duas reações. Temos mais duas moléculas de ATP sendo produzidas aqui. Duas moléculas de ATP sendo produzidas. No total, até agora, temos 4, né? Produção de 4 moléculas de ATP. Continuando, de onde vem esse ácido bisfosfoglicérico, né? Vamos lá. Pessoal, o ácido bisfosfoglicérico, ele vem, na verdade, ele é um ácido orgânico, mas ele vem de um processo de oxidação de um aldeído, né? Um aldeído chamado ácido gliceraldeído, na verdade. Vamos lá, né? Gliceraldeído fosfato. Então, essa molécula aqui, ó, o gliceraldeído fosfato, né? Ele vai simplesmente, né? Deixa eu colocar aqui, ó, gliceraldeído fosfato. Deixa eu colocar aqui, só um instante, gliceraldeído fosfato. 3 carbonos, né, existem nessa molécula, gliceraldeído fosfato. Beleza, gliceraldeído fosfato. E no caso, né, aqui a gente também vai observar, né, outra molécula de gliceraldeído fosfato. Então, 2 moléculas de gliceraldeído fosfato. Só tem um detalhe, né? Essa molécula de gliceraldeído fosfato que vocês estão vendo aqui, né, uma delas, a gente sabe que são 2 moléculas iguais, mas uma delas se formou por um processo de isomerização, né? Isomerização de uma cetona, que no caso eu estou escolhendo essa aqui da direita, né? Esse gliceraldeído fosfato, na verdade, antes dele ser gliceraldeído fosfato, ele era uma dihidroxiacetona fosfato, né? Uma dihidroxiacetona fosfato. Houve uma isomerização e essa dihidroxacetona fosfato, dihidroxacetona fosfato, ela foi isomerizada, né? E aí gerou o gliceraldeído fosfato. No frigir dos ovos, nós temos o que aqui basicamente? 2 moléculas de gliceraldeído fosfato. É aldeído, mas observe, eu tenho aldeído se convertendo a ácido carboxílico, né? Aldeído, ácido carboxílico. E aí, outra diferença interessante da gente ver. O gliceraldeído só tem um fosfato. O ácido bisfosfoglicérico tem 2 fosfatos, né? Vou até colocar isso aqui, para a gente entender direitinho. Ó. Ácido bisfosfoglicérico tem 2 fosfatos, né? 2 fosfatos em sua molécula, né? O ácido fosfoglicérico tem um fosfato, observem, né? Fósforo, um fosfato. O ácido fosfenolpirúvico também tem um fosfato, né? E aqui, ó, gliceraldeído fosfato, obviamente, tem um fosfato em sua molécula, beleza? Aí, como é que eu parto de uma molécula que tem um fosfato e tenho agora 2 fosfatos? Obviamente que um fosfato vai ser inserido nesse processo, né? Então, vamos lá. Vamos colocar fosfato aqui no gliceraldeído. Só tem um detalhe. Para inserir um fosfato numa molécula que já está praticamente estável, é bem complicado. Então, eu preciso oxidar essa molécula utilizando o quê? Utilizando o coenzima NAD. Olha que interessante, ó. NAD, né? O NAD ele entra na reação, puxa, né? O NAD entra na reação, puxa 2 hidrogênios e produz um NADH mais H+. Então eu tenho aqui NAD oxidado produzindo NAD reduzido, né? Na forma reduzida. Então vejamos aqui, ó, NAD oxidado produzindo NAD reduzido. Então vamos formar 2 moléculas de coenzima NAD na forma reduzida, ó. NAD produzindo NADH mais H+. Um detalhe importante, gente, esse processo que vocês estão vendo aqui acontecer, ele ocorre basicamente onde? Ele ocorre basicamente no citoplasma, certo? Não é diferente do ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, e da cadeia respiratória, fosforilação oxidativa, que ocorre lá na matriz, em parte, no espaço intermembrana e na membrana interna da mitocôndria, beleza? Então, nesse caso aqui, você tem a ocorrência desse processo no citosol. Como são compartimentos diferentes, é interessante lembrar que esse NADH produzido aqui, essas 2 moléculas de NADH, elas não conseguem, o NADH é uma molécula um tanto grande, a ponto de não conseguir atravessar, e também não tem transportador específico, né, para a coenzima NADH, no caso, ela não consegue atravessar a membrana mitocondrial. Então, resumindo, isso é importante, o NADH do citosol não se mistura ao NADH da mitocôndria, beleza?
nem o da mitocôndria vai ao citosol, eles não atravessam a membrana mitocondrial. E se isso aqui é importante, por quê? Uma molécula dessa, NADH sendo oxidada, ela libera elétron que vai produzir 3 ATP praticamente no cálculo antigo, ou 2,5 como falamos, né, no cálculo atual. Então, eu não posso perder essas duas moléculas de NADH. Então, o que eu faço? Eu utilizo um sistema de lançadeiras, certo? Para jogar os elétrons da oxidação do NADH para dentro da mitocôndria, para que um NAD lá dentro receba e consiga ser oxidado, para gerar ATP. Mas isso é um assunto que a gente vai ver depois, né? Como eu disse, o objetivo é entender metabolismo de trás para frente, respiração celular, do final para o início, né? A gente está fazendo e estamos cumprindo nossa meta aqui. Vamos lá. Então, ó, nesse caso, né, temos aí a geração, né, do gliceraldeído fosfato, da dihidroxicetona, e lógico, se eu oxidei o gliceraldeído fosfato, eu tirei 2 hidrogênios, a molécula ficou lá de bobeira, o que acontece? Eu insiro um fosfato nela, eu consigo inserir, como eu tirei 2 hidrogênios, fica fácil agora de inserir outra molécula. E nesse caso não vai ser nenhuma molécula que eu vou inserir, eu vou inserir um íon, né? Eu vou inserir um fosfato inorgânico, né? Um fosfato inorgânico, ele vai ser inserido na molécula, e é justamente por isso, ó, que um composto que tinha um fosfato ganhou um segundo fosfato, ficou com 2. Repito, um composto que tinha um fosfato ganhou um segundo fosfato, ficou com 2, formando aí o ácido bisfosfoglicérico, beleza? E aí, um momento muito importante para a gente entender essa aulinha, né? Deixa eu só apagar isso aqui para ficar melhor para a gente visualizar, porque isso aqui não passou de uma reação de isomerização. Eu vou colocar pequenininho aqui, ó, porque senão a gente não tem tanto espaço, né? Vamos lá. Essa molécula de gliceraldeído fosfato foi formada pela dihidroxiacetona fosfato, né? Ela isomerizou, né? Sofreu uma reação de isomerização, e aí nós temos o gliceraldeído fosfato, certinho? 3 carbonos, continuamos aqui. Só que assim, os compostos que geram energia, eles são formados por muitas cadeias carbônicas, né? Sendo que alguns são carboidratos simples, como é o caso da glicose, né? A glicose tem 6 carbonos em sua molécula. Você, poxa, 6? 6 dividido por 2 dá 3, né? No final do processo aqui, a gente tem, por exemplo, 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uma com 3 carbonos. Seriam essas moléculas de ácido pirúvico oriundas da degradação, da oxidação parcial da glicose? Perfeitamente, isso aqui é a glicólise, só que a gente está vendo a glicólise de baixo para cima, né? Vamos terminar lá com a glicose, como vocês já perceberam há muito tempo, né? Vocês são alunos que acompanham aí, então, raciocinando direto nessa explanação. Então vamos lá. Como é que eu cheguei a formar essas 2 moléculas de gliceraldeído fosfato? Essas 2 moléculas de gliceraldeído fosfato, elas são resultantes da quebra de um carboidrato menor, né? Maior, na verdade, que é a frutose, certo? A frutose foi quebrada e gerou, né, liberou essas 2 moléculas aí. Só que, repare, a frutose, tudo bem, ela tem 6 carbonos, é prudente que ela forme 2 compostos com 3, 2 moléculas com 3. Só que aqui a gente tem um fosfato em cada, então significa dizer que a frutose, ela também tem 2 fosfatos. Então a gente tem aqui a frutose 1,6-bisfosfato. 1,6, deixa eu explicar, 1 e 6 são as posições dos carbonos da molécula da frutose, nas quais se encontram, né, os fosfatos. Então eu tenho uma molécula com 6 carbonos e um fosfato em cada extremidade, né, em cada carbono, né? 2 fosfatos na molécula da frutose 1,6-bisfosfato. Mas como essa frutose 1,6-bisfosfato, ela se formou para poder ser quebrada e liberar gliceraldeído fosfato em 2 moléculas, né? Então, vamos subir aqui um pouquinho, vamos ver se a gente encontra espaço aqui, né? Nesse caso, a frutose 1,6-bisfosfato, primeiro que essa molécula foi fosforilada, só um instantinho, essa molécula foi fosforilada, né, pelo fosfato, certo? Só que esse fosfato veio de onde, né? Um desses fosfatos vieram de onde, né? Na verdade, da quebra de uma molécula de ATP, ó. Eu quebro aqui uma molécula de ATP, certo? Eu libero ADP mais fosfato,
E esse fosfato ele vem justamente a ser inserido nessa moléculazinha aqui, certo? Pessoal, eu vou ter que usar aqui mais a parte mais de cima, né? Vamos ver se eu consigo. Qualquer coisa eu ajusto a câmera aqui, não tem problema. Então, ó, ATP, então a gente já está vendo o quê? Uma molécula de ATP está sendo gasta no processo. A gente produziu 4 moléculas aqui, como vocês podem ver, ó, 1, 2, 3, 4 moléculas de ATP produzidas nesse mecanismo, nessa via metabólica, e até agora a gente consumiu uma, né? Vamos ver. Se a frutose 1,6-bisfosfato, ela se formou ganhando um fosfato da quebra do ATP, então ela só tinha um antes. Então vamos colocar aqui, ó. A frutose ela só tinha um fosfato, então ela era frutose 6-fosfato. Esse 6, repito, não é a quantidade de fosfato não, só tem um. É a posição do carbono no qual o fosfato se encontra, né? Então frutose 6-fosfato, ela tem um fosfato e continua aqui com os seus 6 carbonos, né, na molécula, certo? Bom, essa frutose 6-fosfato, na verdade, ela é um isômero da glicose 6-fosfato. Então a gente tem aqui uma reação de isomerização, né? A glicose 6-fosfato, deixa eu colocar aqui rapidinho, ó, glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato ela vai ser isomerizada, gerar a frutose 6-fosfato, né, que vai sofrer ação de enzimas interessantes, importantes, né, fosfofrutoisomerase, né, que vai converter aí. E aí você tem, de onde veio essa glicose 6-fosfato? Ela veio da glicose, da própria glicose, né, dela mesma, só que sem o fosfato, né? A glicose, deixa eu colocar aqui, ó, glicose, vamos lá, glicose, né? Glicose. A glicose ela foi fosforilada pela quebra do ATP também. Então vamos quebrar uma molécula de ATP, certo? E aí a gente vai liberar ADP mais fosfato. O fosfato da quebra do ATP, dessa primeira molécula de ATP que foi quebrada aqui, ó, né? Esse fosfato ele vai para a molécula da glicose, formando glicose 6-fosfato. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque a gente chega aí ao final do processo, que na verdade é o início, né? O ATP vem daqui. O ATP vem daqui. Então, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Produzir ATP na célula é tirar leite de pedra. O que significa isso? Essa frase significa fazer muito com pouco, né? Então você tem, por exemplo, uma única molécula de glicose, e essa única molécula de glicose ela vai gerar, ao final desse processo, né, tendo muito oxigênio lá dentro da mitocôndria, ela vai produzir o quê? 36 a 38 ATP no cálculo antigo, ou 30 ou 32, né, entre 30 e 32 no cálculo atual. Então é muito ATP gerado pela oxidação total de uma glicose só. Uma moléculazinha com 6 carbonos produzir essa quantidade enorme de ATP. Então, como eu disse, é tirar leite de pedra, é fazer muito. A nossa célula é muito, digamos, eficiente, né? Ela produz muita energia com uma pequena quantidade de substrato, e a condição essencial para isso é ter uma boa disponibilidade de oxigênio, né? Como a gente viu aí. Só uma curiosidade, a glicose, assim que ela entra na célula, se ela aumentar a sua concentração na célula em relação à concentração da glicose sanguínea, ela pode pegar o mesmo transportador que a transportou para dentro da célula e voltar para o sangue. Isso talvez não seja importante para a célula naquele momento, vai que a célula está precisando de energia. É aí que entra em ação que é a fosforilação da glicose. Quebrar, veja que interessante, né? Que paradoxal, na verdade, né? Para produzir muito ATP, eu tenho que gastar. Então eu gasto aqui, por exemplo, 2 moléculas de ATP, para produzir 4, já ficar com saldo 2, e depois, à medida que eu vou produzindo mais NADH e FADH2 lá no ciclo de Krebs, e eles são oxidados na cadeia respiratória, eu tenho aquele montão de ATP ao final do processo. Então, justifica-se aí a importância, né? Outra coisa, eu falei para vocês no início dessa aula, as membranas celulares são impermeáveis a compostos dotados de carga elétrica. Olha que massa! Se a glicose entra na célula, para ficar aprisionada na célula, para ela não sair pela membrana, o que acontece? Ela imediatamente sofre a adição de um fosfato. Ela é fosforilada, porque fosfato tem carga,
a glicose com carga ela não atravessa sozinha a membrana, né? Ela tem que perder esse fosfato para poder conseguir o transportador jogar ela para fora da célula, se for o caso. Então, pessoal, essa aqui é a famosa glicólise, né? Ou via glicolítica, né? Uma via metabólica, não é um processo. É a primeira via da oxidação de substrato orgânico, como é o caso da glicose, mas a gente tem outras aulas aí mostrando que outros substratos orgânicos também podem ser utilizados para a geração de ATP. Mas eu queria, né, mostrar a vocês que é possível sim estudar com competência, aprender metabolismo de forma aprofundada, e assim, não é esse bicho de 7 cabeças todo que a gente pode aprendê-lo no sentido e voltando, indo e voltando, né? Então temos aqui de onde vem o ATP, né, de trás para frente. Espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, comenta aí que a gente vai procurar melhorar, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!